Bom, eu sempre, durante a minha adolescência toda, eu tive, assim, alguns sinais ali na minha saúde que não estavam tão bem. Mas eu morava no interior, né? Morava em Alenquer, uma cidade muito pequena, a gente estava sempre trabalhando, né? Sempre ajudando os meus pais. Então, assim, eu não tinha muito esse cuidado, né? Como eu tive sempre uma questão com o meu peso, né? Desde a adolescência, então eu pensava que, por exemplo, o meu pescoço, ele era um pouco mais avantajado, assim. Então, a gente ia relevando, pensando que era só por conta desse efeito sanfona e tal. E aí, quando eu vim pra Santarém, já depois de adulta, né, para começar a cursar a faculdade, eu comecei a ter ali um cansaço muito grande, né? A faculdade ela já é puxada, né? Então, mas assim, eu demorei pra realmente investigar, porque tem toda aquela questão da exaustão da faculdade, né, gente? Tem faculdade pública também, às vezes, né? Dá uma puxada um pouquinho maior, mas exige um pouquinho maior. Então, no meu caso foi assim, eu demorei pra ir atrás do que estava acontecendo com o meu corpo, né? E a questão do meu peso, eu não conseguia mais perder peso, um cansaço muito grande, meu cabelo caía muito, 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 muito. Então eu falei, não, chegou um momento que eu disse, eu preciso ir atrás de ver o que tá acontecendo comigo. O meu pescoço, né, aqui na região da tireoide, tava muito avantajado, aquilo era estranho. Teve um dia que eu acordei, assim, de manhã, e eu fui me olhar no espelho, eu falei, não, isso não tá normal. Eu preciso ver o que é isso. E aí foi quando eu comecei a investigar o que poderia ser que estava acontecendo. Fui atrás do médico e tudo mais. E já na primeira consulta, o médico fez a palpação que faz, né, na tireoide e já detectou nódulos ali. Já mandou para ultrassom, fiz ultrassom, fiz biópsia. E aí começou aquele período de tensão, assim, porque a minha biópsia, ela deu indeterminada a primeira vez. E aí, mas a minha ultrassom, ela deu características, né, cancerígenas ali. Então ficou um período em suspensão. O que será que está acontecendo? Né? Não tive uma confirmação, mas foi me indicado uma cirurgia. Na época eu estava no SUS, então foi algo que demorou muito. Quando eu comecei a investigar isso foi em 2023. E ao decorrer de todo esse tempo, até 2024, até final de 2024, que foi de fato o fechamento do diagnóstico, né? Foram quase 2 anos aí. Levou bastante tempo, Muito né? tempo, muito tempo. Aquela questão, né? A questão financeira, né? Pegando, com certeza, porque é uma cirurgia muito cara. E pelo SUS é uma fila gigantesca. Então, toda vez que eu ia pro hospital, os meus exames já tinham vencido. Então, era muito desafiador, assim, né? E quando foi em 2024, foi assim, realmente a palavra final ali, olha, é câncer e é metástase, né? Quando eu já fiz a segunda biópsia que eu fiz, não era mais nem da tireoide, era já dos linfonodos ao redor e foi quando a gente constatou que era a metástase já. E aí foi quando eu fui às pressas para Manaus, para onde tem a minha família lá, né? Minha família me acolheu, assim, de uma forma maravilhosa. E foram eles que me ajudaram em tudo, né? Lá eu fui atendida pelo SECOM, então comecei ali o processo de tratamento, fiz uma cirurgia extremamente delicada. Foram momentos, assim, bem, bem tensos, mas, assim, Deus esteve presente em tudo, sabe? Eu vejo, assim, como que aqui, inclusive, antes de eu ir pra lá, né? Eu fui pra lá porque eu fiz uma vaquinha na internet, né? Eu tive ali a vulnerabilidade de me expor minha questão, porque uma coisa eu coloquei na minha cabeça. Pela minha vida, eu vou lutar. Se eu tiver que me expor, tá tudo bem. Vou atrás. E foi dessa forma, eu fiz a vaquinha, fui abençoada com tudo, gente, até com a passagem de avião. E eu vi, assim, como que Deus ele foi abrindo as portas de uma forma que eu nunca imaginaria, assim, porque, né, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida e zero influência, né? Assim, só tinha as pessoas que eu conhecia, do meu dia a dia, do meu trabalho, mas eu fui extremamente surpreendida com isso, assim. Eu conheci pessoas que me ajudaram que eu não poderia imaginar, assim, sabe? A ajuda veio de lugares, assim, improváveis, completamente. Então, eu fui para Manaus, comecei a fazer os exames lá. E eu lembro do dia que
foi a minha última consulta antes da cirurgia. Foi assim, a consulta talvez eu me emocione, tá? Não tem problema, fica à vontade. Foi a consulta assim, mais tensa, porque até então, os meus exames que eu tinha em mãos ali, eles não estavam tão... Eles estavam atuais, mas não tanto. Eu acho que talvez um mês de atraso ali. E eu tive que fazer novos exames para conseguir operar. Então, nesse gap de tempo aí, entre os últimos exames, eu acho que talvez uns 4 meses, entre um e outro, por aí, a gente viu um salto muito grande do câncer. Então, que eram nódulos, passou ali a constar no exame que já tinha tomado a tireoide inteira. E eu já tinha vários, assim, níveis do pescoço comprometidos, né? Que são níveis de linfonodos. Então, foi algo que preocupou muito a gente. Principalmente porque na tireoide, né, logo atrás, a gente tem um nervo. E aí, esse nervo, ele fica ali grudado, né? Como a minha tireoide estava muito calcificada devido ao câncer, então, ia ser muito arriscado. O risco de eu precisar de uma traqueostomia, de eu não poder mais cantar. Eu sempre cantei, né? Desde muito cedo, fazer parte do ministério lá da igreja, né? De adoração. Então, pra mim, assim, naquela consulta, quando o médico me explicou quais seriam os meus riscos, a partir daquele momento, assim, meu chão abriu. E eu lembro que eu só, assim, fui pra casa naquele dia, eu chorei no saguão do hospital. Até então, assim, eu sempre procurei me manter, né, comedida, assim, né, eu procurei confiar no Senhor, claro, mas a gente é humano, né. Fui pra casa naquele dia, assim, pensando, Deus, é o Senhor, se o Senhor quiser que eu passe por isso, tá tudo bem. Né? Só me ajuda a passar, me ajuda a continuar fiel, mesmo depois. Eu vou chorar. Mesmo depois, se eu tiver que perder essa voz, esse dom que o Senhor me deu, tá tudo bem. Tá tudo bem, só preciso que o Senhor me ajude a passar por isso. E, claro, né, com certeza eu orei também por um milagre. Mas foi nesse lugar, assim, de vulnerabilidade mesmo diante de Deus, que eu fui continuando ali. Então, chegou a cirurgia no dia. Eu lembro de apagar, assim, na mesa de cirurgia, orando, né? Falando, Deus, por favor, esteja comigo aqui. Me ajuda. E quando eu acordei falando já. E eu lembro como aquilo foi, assim, impactante, né? Não só pra mim, mas eu lembro que eu tenho uma amiga médica e ela mandou mensagem pra mim, ela falou, Pri, como é que tá e tal, e eu respondi num áudio pra ela. Ela falou, meu Deus, você tá falando? E eu disse, sim, porque ela tinha a noção do risco que você... Sim, ela é uma médica ultrassonografista, né? Então ela sabe, ela atende muitos casos como o meu. Então ela sabia do risco, assim, que eu tava correndo realmente naquela cirurgia. E eu lembro da minha mãe vir e falar comigo. Agora o risco era perder a voz completamente ou perder perder a voz. Sério? Sim, eu acho que ter a porque alteração. as pregas, não né, só isso. Elas ficam muito porque próximas. o nervo, ele é grudado com a tireoide. Ele tem que ser seccionado. E ele é da finura de um fio dental. Ele é muito fino. Então, ele tem que ser separado da tireoide. E esse nervo, ele vai nervar as cordas vocais. E não só as cordas, mas a parte da faringe, então a deglutição, comer, né, seria algo muito desafiador. Então, assim, era algo bem pesado, era um risco bem complicado. Né, respiração, tudo que passa ali por essa região. Então, foi assim, algo que eu vi claramente a mão do Senhor agindo. Eu lembro que o médico chegou pra minha mãe e falou, olha, a cirurgia foi surpreendente, foi um sucesso, ela tava cheia de doença, ele falou com essas palavras, ela tava cheia de doença, mas foi surpreendente. E eu acordei falando, claro, minha voz, ela tava afetada porque é uma inflamação que é gerada ali naquele local, né, mas eu estava conseguindo falar, e com o passar dos meses, a minha voz voltou, né, o que era, hoje eu estou falando com vocês, e eu tô muito feliz por isso. Tá cantando muito? Não voltei a cantar, mas já ministrei lá em Manaus. Fui pra missão. E lá eu pude ministrar a primeira vez. E
Ai, como foi maravilhoso. Como foi bom ver, assim, É impressionante a provisão do que Senhor. quando a gente tem essa situação de enfermidade, a gente dá valor a coisa que a gente não percebia que era tão importante para nós. E eu tive Com uma situação certeza. dessa tempo atrás, né, 2017, e foi fígado. E desculpa a minha ignorância, até então, se antes disso, se me perguntasse onde era meu fígado, eu não sabia onde era. Porque eu nunca tinha me preocupado com meu fígado, porque eu nunca tinha tido nenhum problema. Sim. Ele simplesmente existia e funcionava. Uhum. Mas no dia que deu problema, eu sabia muito bem, agora eu sei exatamente onde ele está. Sim. E quanto é importante, quanto, assim, tá ali oculto, a gente não vê, mas tem um trabalho fundamental, assim como a tireoide. Com certeza. Né? E o próprio nervinho que a gente nunca ouviu falar, que é da Exatamente. finura, das espessuras de um fio dental, podia causar tantos males para a tua vida normal, né? A partir dali. Né? Ia ser assim, eram consequências muito sérias, né? Que poderiam acontecer. Então, realmente, assim, foi algo que me afetou, mas eu acho que eu estava envolvida com tanta graça de Deus, assim, também. Eu acho que eu tive esse impacto, eu acho que 2 dias. Eu lembro que, na época, eu fui... Um dia depois, eu decidi que eu ia pra uma noite de adoração. Eu lembro que era até uma morada que tava tendo lá. Eu tava só o bagaço. Eu tava só o pó. Mas eu falei, não, eu preciso disso, eu vou. E eu lembro que ele contou o testemunho dele, sabe? Que ele teve um problema, né? Na corda vocal mesmo. E eu lembro que eu realmente tinha que estar ali. Eu ouvi aquele testemunho e eu tomei, assim, em fé, pra mim. E eu cantei, me esgoelei, assim, como se fosse a última vez. E eu fui depois, né? Passei pela cirurgia e deu tudo certo. O Senhor, Ele proveu a saúde, né? Ele proveu a recuperação. Tudo mesmo, sabe? Do que eu precisava. Não só isso, mas a questão psicológica também. E é interessante a dinâmica da fé, né? Porque, por exemplo, você foi pro show do Morada, né, para essa ministração, ele conta o testemunho dele numa área específica que você está passando, e quer queira, quer não, isso alimenta a tua fé. E hoje, por exemplo, você pode também, através do teu testemunho, alimentar a fé de outras pessoas. E assim, essa dinâmica é fantástica, né, porque eu acho que é o maior propósito da fé, é esse também. Por isso que é importante nós não perdermos a oportunidade, principalmente espalharmos, né, o nosso testemunho, né, de tudo. Deus, como o pastor falou, ele já contou várias vezes a história do fígado, né, do quanto Deus agiu naquele momento, e eu sei que isso já abençoou a vida de outras pessoas, e assim vai, né, a dinâmica da fé é incrível, e é muito bom ouvir isso. E principalmente, né, a gente conseguir, eu acho que a maior dádiva que nós temos é esse conhecimento de que não o cristão, ele tem um versículo que fala assim, que Paulo diz que realmente é loucura para aqueles que não creem, né? Porque a gente falar dessa forma e não, Deus estava comigo, quem não é, que louco, que coisa doida, como é que tu vai falar que... Mas nós entendemos que é Deus, tudo isso, né? e nós entendemos que é Deus na nossa vida, que é o cuidado de Deus, né? A minha amiga, tem uma amiga que é a Renara, a esposa do Mateus, ela sempre fala, com Deus, até quando tá dando tudo errado, tá dando tudo certo. Eu passei por essa fase, assim, de ter esses momentos de falar, Deus, por que eu tô sofrendo, sabe? Eu lembro, até hoje, do dia que eu tinha saído da cirurgia. Nessa época, eu tava passando por um período de ansiedade muito grande. Inclusive, também um testemunho de muita cura, assim, nessa área, porque eu tenho um problema com ansiedade, né? Tinha desde muito pequena. E eu vi o cuidado de Deus ali também, sabe? Nessa área da minha vida. Trazendo diagnóstico, trazendo tratamento. Porque, às vezes, a gente precisa ser levado pro fundo do poço, para situações extremas mesmo, pra gente dar atenção para certas áreas. E eu vejo como isso também é cuidado de Deus. Então, eu lembro que eu tava passando por isso. Tava com muita ansiedade. Tinha acabado de operar. E eu tava, assim, toda ponteada, né? Porque foi ao redor de todo o pescoço. Eu não conseguia me mexer. Eu tinha que ficar, assim, o dia todo numa cadeira. Porque eu tava com torcicolor ainda. Então, assim,
tava... Uma junção de fatores. Nossa, uma junção de fatores. Aí eu lembro... Pensamos em altos reflexos nessa hora. Não, gente, Meu Deus, difícil. é Eu não conseguia me insuportável. mexer direito. Era um sofrimento. E eu lembro de estar sentada assim, meu Deus, eu nunca sofri tanto na minha vida. Senhor, me ajuda. Então, e eu vi como o Senhor foi trabalhando, sabe? O sofrimento, ele faz parte, né, da vida. E ele ensina muita gente. Tem coisas que a gente só vai aprender em um processo de sofrimento intenso mesmo. E eu sou grata a Deus porque ele me sustentou, né? E trouxe cura pra uma série de coisas na minha vida. Não foi só cura física, né? Que eu acredito, assim. Mas, assim, tantas coisas, o Senhor foi trazendo respostas, né? Mostrando muito a paternidade dele, porque esse ano, nossa, como 2025, né? Foi o ano mais ali, intenso, né? Foi o ano todo praticamente, né? Desse tratamento. Como eu pude provar da bondade dele, da paternidade de Deus mesmo, sabe? Em tudo.